Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta aqui na nossa cobertura especial da Abrint 2025. Estamos conversando hoje com o Diogo Câmara. O Diogo Câmara é o diretor responsável pelo desenvolvimento de negócios da IES Telecom. IES Telecom é uma operadora móvel, uma operadora regional móvel, sobre a qual a gente já falou muito logo no começo, quando eles ganharam o leilão de 5G para atender a região do Sudeste brasileiro. Depois eles entraram num período de silêncio em que a gente não tinha muitas notícias e agora eles estão se apresentando no mercado porque efetivamente vão começar a operar no mercado móvel brasileiro, e é muito legal porque a gente vai ter em primeira mão essas informações aqui com o Diogo. Então, obrigado pela presença no nosso boletim, Diogo. É uma honra poder conversar com vocês e anunciar em primeira mão a chegada da IES aí no mercado. O que vocês têm para anunciar para a gente? Ô Samuel, primeiro, muito obrigado pelo espaço. A feira aqui está uma feira muito bacana. Para nós é uma honra e um orgulho estar aqui com você também. Samuel, a gente assinou e está divulgando em primeira mão o primeiro contrato com o ISP no modelo de negócio que a gente vai falar com você aqui. Então a gente assinou ontem esse contrato. A gente vai começar a nossa operação comercial esse ano. A gente está conversando com outros ISPs e a gente vai ter aqui bastante novidade. A partir de agora a gente vai estar muito mais próximos, né? Esse período de silêncio que a gente passou, ele foi proposital para a gente se estruturar dentro de casa e começar verdadeiramente agora, começar a tração o negócio. Então, Samuel, o que a gente está fazendo, tá? A gente fechou a primeira parceria com a NetSpeed. A NetSpeed é um provedor, um ISP do sul de Minas. Eles têm mais ou menos 50 mil de base assinante, uma população em torno de 500 mil habitantes na região que ele atua. E a gente está trazendo um modelo de negócio, Samuel, que eu posso falar para você que seria um MVNO 3.0, não é nem 2.0. Por quê? O que a gente entendeu, Samuel? Os ISPs são muito fortes, aonde a gente tem efetivamente o dever de levar a conectividade, de levar o 5G, né, mais do que uma questão de negócio, uma questão social. A gente tem o interesse de cobrir o interior do Brasil. E esses ISPs, eles são muito fortes justamente nessa região. Eles têm rede toda fibrada. A NetSpeed tem 1.500 quilômetros de fibra, já tem essa estrutura, tem canal, tem operação, tem marca, tem presença, e a gente tem toda a expertise móvel, a tecnologia móvel, o 5G, o espectro. A gente constrói toda a infraestrutura de rede de acesso, sobe torres, as herbes, com o olhar do ISP. Então a gente faz um projeto de engenharia com o ISP, essa rede é feita, desenhada, olhando a perspectiva de negócio do ISP, olhando a base de clientes do ISP. Então a gente monta a estrutura móvel para o ISP, a gente integra essa estrutura com a planta de fibra do ISP e a gente consegue aqui ter o melhor dos dois mundos. A nossa expertise na móvel, a nossa tecnologia na móvel, com a expertise do ISP no local, na praça, na operação, e mais toda a rede de fibra dele para levar uma oferta móvel que seja efetivamente de qualidade, que leve a tecnologia até o interior, que seja viável financeiramente para o ISP, para nós e para o cliente final. Então agora o que você está fazendo é, você constrói a rede na cidade em que o ISP parceiro tem interesse de operar, tem uma área delimitada. Não sei qual é o critério que vocês definem, o tamanho, se é por cidade, se é por sub-região. Depois você vai me explicar um pouco como é que funciona isso, mas vocês constroem essa rede, vocês deixam a rede funcionando, entregam o serviço para o ISP e ele vai colocar a marca dele, ele vai operar com a marca dele. Agora, o esforço de venda, o esforço comercial, de marketing, de relacionamento com o consumidor, é todo do ISP parceiro, é isso? Ele é quase isso, Samuel. O que a gente faz, né? A gente, além da tecnologia, a gente tem a nossa expertise. Então, o nosso time aqui é um time que está há mais de 20 anos trabalhando em grandes operadoras móveis. Então a gente ajuda esse SP a construir as estratégias de negócio da móvel, desenho de canal, estratégia de canal, modelo de comissionamento, a pricing, né, a abordagem comercial, comunicação, digital, atendimento. Então a gente está suportando o SP, né, pegando na mão e a gente juntos ajudando a desenvolver o negócio móvel. Então a gente desenha com o SP a rede, obviamente com o olhar dele, quem entende da região, Samuel, é o ISP. Né, o ISP ele conhece como ninguém aquela região, ele sabe quais são as condições de relevo, ele sabe onde está o mercado, ele sabe onde está a base de clientes dele. Então a gente constrói uma rede, não estamos usando uma rede que foi construída desde 2G, a gente está fazendo uma rede do zero, com o olhar do ISP, atendendo aquela região. A gente faz isso, bota a rede de pé. A marca que o ISP vai ser a marca dele, então ele se transforma numa operação móvel com marca dele e a gente suporta esse SP em toda a jornada de negócio, desenhando modelos de negócio, precificação, oferta, estratégia de canal. A gente falou aqui numa dessas conversas que eu assisti, inclusive você estava no painel,
que o negócio do móvel é muito diferente do negócio do FTTH, e é muito diferente. Então a gente traz esse olhar, então a gente suporta o SP em toda a cadeia, inclusive no atendimento, no uso, o SP faz isso. O que a gente faz com o SP? A gente, na primeira conversa, a gente vai definir qual é a área e a abrangência dessa nossa operação. Então a gente fecha um perímetro de cidades que a nossa parceria, na primeira fase, vai, de alguma forma, navegar. Essas cidades, a depender do tamanho, a gente separa em clusters. A gente vai fazendo em degraus, em steps, a evolução dessa rede e vai fazendo a liberação de mercado de acordo com essa evolução. As cidades, Samuel, não somente aquelas que o SP já tem presença. A gente está conversando com muitos SPs, porque além do móvel tradicional, do celular, a gente também vai conseguir levar o FWA. E o FWA ele é complementar a operação que o SP já tem. Então é um jeito dele chegar antes com a cobertura fixa, só que utilizando a rede móvel. Perfeito. E aí depois ele vai com a fibra, se for do plano estratégico dele. Então ele pode usar o FWA como complemento da planta que ele já tem instalada. A gente tem algumas cidades, algumas praças, algumas localidades que você tem vandalismo, corte de fibra. Fica difícil operar com a fibra em algumas regiões. O FWA ele consegue cobrir e fazer esse complemento de cobertura. E vocês imaginam que para ter toda a área de vocês, toda a região que a IES foi a vencedora no leilão de licitação, que é a região do Sudeste, tirando o estado de São Paulo, né? Então Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Para cobrir tudo isso, vocês vão fechar mais ou menos quantas parcerias? O que está no radar de vocês? Olha, Samuel, a gente imagina, está falando de algumas dezenas de SPs, tá? Para que a gente consiga fazer isso tudo. E talvez a gente não consiga fechar 100% das geografias. E a gente vai, eventualmente, construir a rede e operar também diretamente no varejo. Tá? O nosso primeiro caminho agora é fechar essas parcerias. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está trazendo os SPs que já são mais próximos de nós. Então a gente não até estava em silêncio, porque uma vez que a gente começa a fazer isso, a gente obviamente tem que estar preparado para receber as demandas. Então a gente foi em contato com alguns SPs mais próximos de nós e a gente começou a selecionar esses SPs e estamos com conversa em andamento. Tá? Nesse momento, a gente está pegando SPs que tem uma certa dimensão. Né? Não é SP muito pequenininho, nem muito grande. A gente está selecionando alguns, são os SPs intermediários, e a gente está começando a fazer esse trabalho. Agora, não é um modelo de MVNO, ele está entrando como um operador com uma rede própria, né? Claro que é a rede da IES, mas é uma rede própria. A rede é nossa, tá? A rede é nossa própria, quer dizer, a ERB é nossa, o Core, né, é nosso. O Core vocês fizeram uma parceria com a Algar, né? A gente tem um slice do Core da Algar hoje, 5G, tá? Então a gente tem essa parceria, a gente tem uma parceria com a Highline também, para a parte de torres, as nossas ERBs são da Huawei, então o Core também é Huawei. Então, Samuel, o que a gente faz? A gente faz esse movimento todo com o ISP, a marca é a dele, né? O chip vai com a marca dele, a gente consegue fazer esse processo. Para efeitos regulatórios, esse modelo que a gente está desenvolvendo, Samuel, ele não existe na prática. Né? É um modelo novo. Porque é um intermediário entre um modelo de MVNO e uma rede neutra, né? Só que com uma operação própria de vocês. Perfeito. Então é um modelo completamente novo. Aos olhos da agência, esse modelo se encaixa no MVNO. É porque a agência não tem esse modelo. Esse modelo é um modelo novo. Talvez a gente seja o primeiro no mundo fazendo esse tipo de modelo, né? Que a gente permite que aquele ISP construa uma rede, porque, Samuel, o que é importante a gente entender? O grande diferencial do ISP é a proximidade, a experiência que ele tem daquele cliente final. Numa operação de MVNO tradicional, o SP ele não tem o controle dessa experiência. Ele está ancorado numa rede que foi desenhada com outros interesses. A gente faz uma rede orientada ao interesse daquele SP, orientada à base daquele SP. Então a gente garante o nível de serviço compatível com o nível de serviço que ele tem da fibra. E a rede é nossa e ele opera isso. Para efeitos regulatórios, é um MVNO. Mas se você fala que você é um MVNO 3.0, um MVNO 5.0. É um novo modelo, é completamente diferente isso. E vocês não entram em sociedade com esse SP. Não existe uma relação de CNPJ, de composição societária nesse negócio. Não, sociedade formal não, mas a gente tem alguns modelos de negócio que podem permitir revenue share ou assinatura de serviço. Isso é aberto a gente fazer. Varia caso a caso. Varia caso a caso. A gente está super aberto a modelos de negócio, mas não é uma sociedade formal. Aquele SP eu não me torno sócio daquele SP. A gente é um parceiro estratégico, um contrato de longo prazo. E os investimentos também são compartilhados. Ele faz uma parte dos investimentos, você faz uma parte dos investimentos. São complementares, Samuel, porque ele já tem investimento da fibra dele. Obviamente que, a depender de onde esteja a planta de ERBs, você tem investimento complementar, mas ele já tem esse know-how, já tem esse ativo lá, então é um ativo que ele aporta a nossa parceria. A gente já tem todo o core, as plataformas regulatórias e tudo que a regulamentação exige para o móvel,
a gente consegue fazer então esse complemento da rede, a nossa rede móvel com a rede fixa dele, e aí a gente compartilha também o resultado. Agora, essa primeira parceria que vocês fecharam agora, a ideia é entrar em operação quando? A rede já está pronta? Vocês vão começar a desenhar essa rede agora? Como é que está o cronograma para esse primeiro projeto? A gente começou o planejamento da rede, a gente tem um tempo médio de projeto até que a rede esteja pronta no ar, em torno de 4 a 6 meses. Então a gente estima que essa parceria efetivamente vai ao mercado. No último trimestre desse ano a gente já vai estar comercial com essa parceria. Então é uma coisa que vai acontecer provavelmente antes de vocês iniciarem o processo de cumprimento das obrigações regulatórias, né, que é meados do ano que vem. Mas outra coisa interessante, Samuel, é que parte das obrigações a gente já consegue cumprir com esses próprios SPs, porque imagino que sim, né? Eles estão em cidades que são cidades menores, muitas vezes cidades de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, e as nossas obrigações são cidades a partir de 30 mil habitantes. Então também tem uma sinergia entre as nossas obrigações e a construção de redes que estão fazendo parceria com esses SPs. Claro que vocês já mapearam isso, mas quantas cidades ao todo vocês vão ter que cobrir na área da IES? Olha, em termos de obrigações, a gente tem a obrigação de cobrir quase 800 localidades, tá, Samuel? Não somente é uma cidade, às vezes é uma localidade dentro de uma cidade, mas em torno de 800. Em torno de 800 cidades. E aí, claro que com essas parcerias, você imagina que você consiga acelerar esse processo, você não vai precisar fazer por conta própria, a IES entrando nos mercados. Seria ótimo que a gente conseguisse fechar absolutamente todo esse mapa. Quando você vai para Minas Gerais, Samuel, Minas Gerais tem 800 municípios. E municípios às vezes muito pequenininho, então é um mapa complexo geográfico para a gente fazer. A nossa expectativa é que a gente consiga fazer isso através de parceria, mas não sendo possível, a gente vai também com a nossa operação IES ao cliente final. Perfeito. E vocês têm algum plano também para o mercado corporativo, de atendimento ao mercado corporativo, redes privativas, que era uma das ideias originais da IES, tinha essa perspectiva. Não sei se dentro do planejamento de vocês isso daí prevaleceu. Como é que está hoje? A gente tem. O que a gente está tentando fazer aqui, Samuel, é entender o que é prioridade para nós e o que a gente faz primeiro. Porque a gente tem o FWA, a gente tem o móvel, a gente tem o B2B, governo, redes privativas. Então, a gente tem aqui algumas avenidas de receita que a gente vai explorar. A gente está começando por essa, mas essa é só o primeiro pilar. Em cima disso, a gente vai construindo todas as oportunidades de negócio. Hoje, a IES é uma empresa que, claro, é uma startup, né, no mercado móvel. A gente sabe de toda a história da empresa, desde da Ingratec, depois passando pela Cloud2U, que foi a empresa que venceu o edital. A IES é a marca. Ela é uma unidade separada hoje? Qual que é o tamanho da empresa? Como vocês dimensionaram ela para atender esse desafio? Sim, a gente hoje é uma empresa separada da Griatec, mas obviamente são empresas irmãs, então a gente tenta aproveitar sinergias entre as empresas nesse momento. Os mesmos acionistas, né? São os mesmos acionistas, né? Então a gente está montando uma holding com essa empresa, tem a Griatec, você tem a IES, e a Cloud2U também é uma empresa que depois a gente pensa em desenvolver. Ela continua existindo, mas com outro viés. Então a IES tem uma estrutura própria, escritório próprio, a gente tem um escritório, nosso headquarter em São José dos Campos, porque a Griatec é de São José dos Campos, mas é em outro escritório físico, e a gente também abriu um escritório no Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca, porque a gente entende que os talentos que a gente precisa capturar também para cá, eles estão tipicamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, capital, e a gente precisa trazer isso para nós. Você mencionou as parcerias tecnológicas, vocês estão com equipamentos da Huawei, vocês estão utilizando infraestrutura e construção da rede com a Highline, né, pelo que você mencionou, Core, esse slicing do Core da Algar, alguma outra parceria mais forte aí do ponto de vista? E a parte de sistemas, Samuel, a gente rodou, tentou com alguns parceiros, a gente entendeu que o melhor é fazer in-house e a gente começou a fazer um desenvolvimento de todo o nosso stack de CRM, sistemas dentro de casa, porque esse nosso modelo é um modelo que não existe um CRM de mercado que seja absolutamente aderente ao que a gente está fazendo. Então a gente está construindo dentro de casa todo o stack de TI. E vocês agora devem estar olhando também essas mudanças todas regulatórias, mudanças que a Anatel tem procurado trazer na questão de espectro. Tem alguma coisa que interessa para vocês, alguma preocupação que vocês têm? A gente está vendo os operadores regionais questionando muito a questão da possibilidade de terem roaming dentro da própria área, utilizarem espectro secundário para complementar essa rede. Vocês só têm a faixa de 3,5, né? Então talvez um espectro numa frequência mais baixa seja interessante. Como que vocês estão vendo isso agora? Samuel, a gente está vendo muito de perto, com alguma preocupação e muita atenção. A gente vem participando de todas as discussões envolvendo, né, tanto o 700 quanto o PGMC. A gente vem acompanhando isso muito de perto. E a gente entende, Samuel,
que o que o governo precisa fazer, nós somos enabler para captar isso. A gente é capaz, com esse modelo de negócio, de atender a conectividade na ponta, ter um modelo de negócio que seja rentável, sustentável para o SP, o nosso know-how aportando isso, a tecnologia. Então a gente consegue efetivamente cumprir o interesse público através desse modelo de negócio que a gente desenvolveu. Perfeito. Diogo, te agradeço muito, vai ser um prazer poder acompanhar o desenvolvimento desse projeto de vocês. Boa sorte, contem aí com a Teletime. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado pelo cara. espaço.